No vídeo de hoje eu vou falar sobre adição e subtração de polinômios. Então, devemos somar ou subtrair os termos semelhantes. Bem, mas o que é termos semelhantes? São aqueles em que a parte literal é a mesma, ou seja, ela é igual. Bem, mas qual é a parte literal? A parte literal é a letra, e incluindo também os expoentes. Então aqui eu tenho menos 7x ao quadrado e 15x ao quadrado, ó, são polinômios semelhantes. Eles são semelhantes. Tá? Por quê? Porque ó, a parte literal aqui ó, é a mesma. Então eles são semelhantes, são termos semelhantes. 4AB e menos 5AB, ó, eles também são termos semelhantes. Né, ó, a parte literal é AB e aqui também é AB. Ó. Então eles são semelhantes. Bem, 9x e menos 6x ao cubo, esses termos eles não são semelhantes. Por quê? Porque no primeiro aqui, ó, a parte literal só é o x. Como não tem expoente, significa que o expoente aqui ó, seria 1. Já no segundo, a parte literal ó, é x elevado a 3. Ó. Então os expoentes não são os mesmos. Então eles não são semelhantes. A elevado a 2 vezes b e 6ab elevado a 2. Ó. Também não são semelhantes. Por quê? Olha, o expoente do a é 2 e o expoente do b é 1. Se você observar o outro, o expoente do A é 1, né, porque não tem, e o expoente do B é 2. Então, eles não são termos semelhantes. Então, vamos agora fazer aqui uma adição e uma subtração de polinômios. Bem, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que, antes do primeiro parênteses, você não tem nenhum tipo de sinal. Isso significa que é como se você tivesse aqui um sinal de mais. O número 4 aqui, ó, ele também não tem sinal, então ele também é positivo. Beleza? O 5x é positivo, o 2y é positivo. Esse 9 aqui, ó, 9x ao quadrado y, ele não tem sinal, então ele também é positivo. Tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Para facilitar quando a gente for usar aqui a propriedade distributiva. Beleza? Então, para a gente resolver essa adição com esses dois polinômios, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar os parênteses. Você pode usar a propriedade distributiva da multiplicação, né, que é fazer o jogo do sinal aqui, esse sinal de fora com todos de dentro, ou você pode usar a regrinha prática. Se antes do parênteses você tiver um sinal de mais, você repete o que está dentro com o mesmo sinal. Se antes do parênteses você tiver um sinal de menos, você repete o que está dentro, só que mudando os sinais. Aí você pode escolher o método que você quer utilizar. Eu vou usar esse do sinal de mais ou do sinal de menos. Ó. Antes do primeiro parênteses, ó, eu tenho um sinal de mais. Então eu vou repetir o que está dentro do parênteses, tá? Então, lembrando que repetir significa você escrever novamente da mesma forma. Antes do segundo parênteses, olha, eu também tenho um sinal de mais, então eu também vou repetir o que está dentro do segundo parênteses. Então, repetir aqui. Bem, o segundo passo aqui seria observar se a gente tem algum termo semelhantes. Lembrando que termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal, né? As partes literais têm que ser iguais. Observando aqui, a gente vai constatar o seguinte, ó, que esse 4x ao quadrado y é semelhante com esse 9x ao quadrado y. E então o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir eles. Então, 4x ao quadrado y mais 9x ao quadrado y vai dar
dar 13x ao quadrado y. Então, somamos todos os x ao quadrado y. Agora vamos para o 5x. Ó. Se você observar, ó, nenhum outro termo aqui tem apenas o x. Então, você simplesmente repete o 5x. Mais 2y e menos 6y. Eles são semelhantes. Como esse aqui é positivo e esse é negativo, você repete o sinal do maior em valor absoluto, né? Entre o 2 e o 6, o maior é o 6. O sinal dele é menos. Então, você vai repetir o menos, diminuir os coeficientes, né? Que no caso são os números, e repetir a letra. Então, 6 menos 2 vai dar 4 e repete o y. Então, esse é o resultado. Beleza? Isso aqui foi uma adição. Agora, vamos resolver uma subtração. O procedimento é o mesmo. Eu vou fazer aqui também passo a passo. Antes do primeiro parênteses, você não tem sinal. Então, é como se tivesse um mais. O 7y ao quadrado, ele também não tem sinal. Então, é como se ele fosse positivo. O 12y é negativo, o 15 é positivo. Aqui a gente tem o menos, né? O 4y ao quadrado não tem sinal, é como se tivesse aqui ó, um sinal de mais. O 16y é positivo e o 18 é negativo. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte. Ou você usa a propriedade distributiva, né, fazendo o jogo do sinal, esse sinal com todos que estão aqui dentro, ou você usa a regrinha, tipo regrinha prática. Quando você tem um mais antes do parênteses, repete o que está dentro com o mesmo sinal, que é o que eu vou fazer aqui no primeiro. Então, eu vou repetir tudo que está dentro do primeiro parênteses com o mesmo sinal. Antes do segundo parênteses, eu tenho um sinal de menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o que está dentro do parênteses, só que com o sinal trocado, o sinal invertido. Por quê? Esse sinal de menos aqui, ó, ele significa que é o oposto. Então, o oposto de mais é menos e o oposto de menos é mais. Tá? Então, vamos lá. Eu vou repetir isso aqui com o sinal invertido. Aqui é mais 4y2. Então, vai ficar menos 4y2. Aqui é mais 16y, vai ficar menos 16y. E aqui é menos 18, vai ficar mais 18. Feito isso, o próximo passo é você verificar ou observar se você tem termos semelhantes. Lembrando, mais uma vez, que termos semelhantes são aqueles onde a parte literal são iguais, né? Vai ter a mesma letra e o mesmo expoente. Bem, aqui dá para a gente perceber o seguinte, ó. Esse 7y é semelhante com esse, 4y ao quadrado. O menos 12y é semelhante com o menos 16y. E o mais 15, ó, ele é semelhante com o mais 18. Tá? Por quê? Porque o 15 e o 18 ó, são apenas números, não tem letra. Então, eles são semelhantes. Né? São os termos independentes. Então, vamos lá. 7y ao quadrado menos 4y ao quadrado, a gente vai repetir o sinal do maior, diminuir os números, né, que são os coeficientes, e repetir a parte literal. Então, aqui, ó. 7 menos 4 vai dar 3. Aí você repete o y ao quadrado. Menos 12y com menos 16y, os dois são negativos. Então você repete o sinal e vai somar os números. 16 é 12 mais 16, vai dar 28 e você repete o y. Tá? Você não vai modificar a parte literal, você vai repetir ela apenas. E o mais 15 com mais 18,
Como os dois números são positivos, você vai repetir o sinal e vai somar. Então, somando aqui, ó, esse 10, aqui é 15, mas eu vou fazer de 10 em 10. Ó. 10 com mais 10 dá 20. 20 com mais 8, 28. Com mais 5, 33. Bem, esse é o resultado da subtração desses dois polinômios.